Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Certo. Diego, te mandei uma mensagem agora que eu fui abrir teu arquivo e eu não consigo abrir aqui no meu AutoCAD. Você consegue salvar em 2013? Você não tá aqui. Tá, qualquer coisa me avise. E daí, como é que foi aí, gente, o temporal? Bastante? Foi feio? Foi. Meu Deus, aqui em casa ficou sem luz até ontem à noite, tipo, era umas 9 e pouco a hora que voltou. Conseguiu um tamanho. Foi feio o negócio. Mas, ainda bem que não deu nada, não estelhou nada. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou dar uma retomada e explicar um pouco da importância do corte e da elevação no desenho aí do projeto arquitetônico, né, na composição do projeto arquitetônico. Que, né, enquanto a gente vê a casa, né, a edificação em planta baixa, você tem uma outra percepção quando você vai visualizar essa casa em corte, em vista, né, em elevação. Então, a gente pensa muito, né, o projeto em planta baixa, né? A gente visualiza esse projeto em planta baixa e a gente tem esse foco principal, né, nessa resolução. Lógico que a planta baixa é a parte mais importante mesmo do desenho do projeto arquitetônico, é ali que a gente vai definir tamanho de ambiente, onde que vai estar as aberturas, né, de porta e janela, e fora a questão dos ambientes para ter um mínimo das dimensões que a prefeitura pede, né, e também aquela questão do sol, tudo que a gente analisa sempre na planta baixa. Mas, né, a noção que você tem mais, a percepção que você tem mais do ambiente é no corte, é na elevação, né, nesse vertical. Né, a gente está vendo essa casa, esse ambiente, a altura dele, né, a gente consegue perceber esses elementos do ambiente, como que ele é, principalmente na vertical. Né, a gente não consegue ver tão bem a planta baixa do ambiente, a gente vê mais o todo, né? Essa visão tridimensional, mas acho que principalmente a altura que a gente consegue perceber melhor. Então, muito, também ali na época, tipo, em urbanismo, né? Em urbanismo. E você tem ali, por exemplo, a, a rua 15 de novembro, lá o calçadão da 15. Né? Se você vê, às vezes, as imagens que eles colocam no jornal, ali né, no jornal, na RPC, por exemplo. Aí aparece, você consegue visualizar esse desenho que a gente tem ali na calçada, né, na calçada do calçadão mesmo, né? Como que está representado ali o, o desenho do pinhão, né? O desenho da araucária, que tem essa pegada aqui de Curitiba. Então, se você visualiza de cima, então essas imagens que a gente vê às vezes tipo no jornal, é uma imagem gravada de um drone, né? Então, você está visualizando de cima, em planta baixa, aquela calçada. E quando você tem essa vista, é que você percebe que tem esses desenhos ali na calçada. Senão, quando você está andando ali, você não percebe, né? Que eu tenho aqueles desenhos de pinhão, de araucária ali no calçadão da 15. Então eu tenho que ter essa vista, né, que eu só consigo ver de cima, ou seja, é muito mais difícil eu ter essa visão do que a vista dos prédios ali, essa visão vertical. Então a importância que tem essa concepção do projeto arquitetônico também no vertical, né, nesse eixo Y, vamos dizer assim, né, pesa bastante nas decisões que a gente vai fazendo ao decorrer do projeto, ao decorrer
das definições desse projeto. Então, né, mas como eu falei, primeiro a gente tem esse costume de ver em planta para você conseguir entender, né, como que vai ficar todo esse desenho, e daí que vai para o corte, para a elevação, para a fachada. Né? Mas só nesse conteúdo eu quero trazer essa importância que a gente tem, então, desses elementos verticais, né, do corte, da elevação, dessa vista que a gente tem realmente do ambiente, né, que também é importante na hora que a gente está desenvolvendo o projeto. Deixa eu pôr. A tela cheia. Daí aqui eu deixei, gente, que nem na aula passada. Tá. Daí ontem, né? Foi ontem? Eu tô perdido aqui. Foi ontem que eu não consegui dar aula, porque daí tava sem luz, né? Voltou, era umas 9 horas, eu comentando com os meninos. E difícil, né, gente? Ficamos mais 24 horas sem luz aqui. Então, eu fico devendo para vocês um vídeo da aula de ontem, e daí eu lanço esse vídeo e mando para vocês, tá? Mas, como eu tinha comentado na primeira aula dessa retomada de projeto arquitetônico, na semana passada, eu vou passar algum conteúdo, assim, referente, né, ao projeto arquitetônico que você consegue aplicar, mas, né, a parte teórica, essa parte a gente já viu, já conseguiu finalizar. Então, agora eu vou dar vou passar um pouquinho de, como eu comentei, desculpa, projeto de interiores, alguma coisa ali de design de interiores, trazer alguma referência de paisagismo também, né? Trazer alguma coisa que vocês poderiam aplicar. Né? Daí isso que vai ser o combinado. Né, a gente tem essa tabelinha que eu fiz aqui para a gente entregar, né? As entregas aí do projeto. Mas assim, né, a gente é mais para a gente tentar ir se organizando. De preferência, me entregue nessas datas, cada item desse. Mas se, né, atrasar um pouquinho, não tem problema. Mas, né, vou pedir para vocês se organizar nessa quinzena, para até a metade do mês, ali a gente está com os desenhos quase todos definidos, já prontos. E daí a gente faz uma apresentaçãozinha, vou mandar para vocês ali um exemplo, só para, né, a gente trazer que vocês, qual que foi a ideia principal de vocês, né? Não precisa ser nada muito, né? Podem ficar tranquilos. Eu vou mandar um modelinho ali, mas o final daí no dia 17, que é a última aula, seria isso. Cada um entra aqui no Teams, né? Daí se conseguir colocar o seu arquivo para compartilhar, que nem que eu faço, beleza? Se não, manda no e-mail ali geral, ou manda para mim, que eu envio no e-mail de vocês, um arquivo PowerPoint, assim, e daí daí a gente abre o arquivo aqui e cada um vai olhando no seu computador, né? Quem não conseguir compartilhar aqui não tem problema. Ou também quem estiver fazendo à mão, pode tirar foto, e daí compartilha aqui ou faz a mesma coisa. Então, né, como a gente estava programado isso, né, que nem eu tinha explicado lá no começo dessa disciplina, quando a gente, né, lá em março ainda, fevereiro, março, que a gente iniciou essa unidade curricular. Então, essa apresentação final, a gente tinha aquela pesquisa em grupo, que era para escolher o bairro, né, e daí vocês iam escolhendo os terrenos, e então dá para aproveitar aquela pesquisa para usar, né, alguma informação referente ao bairro ali, o que é, e daí você explica o teu projeto e com a tua ideia, o teu conceito. Eu mando para vocês um exemplo de apresentação. Mas eu deixei essas entregas então, olha, para planta baixa, né, já com os móveis, com com as cotas, com todos os desenhos, com todas as informações para o dia 8. Então, hoje é dia 2, né, daria quase uma semana aí para a gente ir finalizando. Mas também, né, como eu falei, não tem problema se atrasar um pouquinho.
Aí no dia 10, sexta-feira que vem, seria a entrega da implantação em cobertura, que é essa planta baixa, né, vendo o telhado. Daí dia 15, que seria na quarta-feira, que daí a gente vai ter aula quarta, quinta e sextas, né? Agora vai ficar esses 3 dias seguidos. Então, o corte ali no dia 15, na quarta. Daí ele corte e elevação. O corte é mais chatinho, mas a elevação, como é bem simples, obrigatoriamente seria só uma, aquela que tem vista para a rua. Aí, né, já dá para fazer para o próximo dia entrega, porque ele é um desenho tranquilo de fazer. E daí, por fim, ali a apresentação na sexta-feira, dia 17. Né, a gente se organiza aí, cada um vê os minutos que for, gente, só mais para a gente mostrar essa ideia do conceito do projeto, tá? Depois eu mando também essas datas aqui certinho, eu mando esse... Ai, não lembro se eu estou gravando. Mando esse cronograma, tá? Então, a importância do corte das elevações na prática do projeto arquitetônico. Né? Então, depois eu vou entrar no site ali também, no ArcDaily, que ele tem, eu peguei de lá essa matéria, referente à importância do projeto, do corte da elevação, né, dessa vista vertical do desenho para o desenvolvimento desse projeto. Depois eu vou abrir lá no ArcDaily também outras imagens ali de exemplos desses elementos verticais. Então, planta, corte, elevação, né, são essa tríade, né, esses 3 elementos que vão representar, né, são a representação gráfica dessa edificação que vai ser construída. E é isso que eu preciso, né, esses desenhos que eu preciso para fazer a leitura do projeto, para entender, né, como que vai ser executado esse objeto, como que vai ser executado essa construção. Então, é aquilo lá, né? A importância de ter o desenho técnico bem claro, bem completo, com organização na prancha também é importante a gente ter essa percepção. Isso também é uma coisa que eu vou passar com vocês ali do PDF, né? E ao mesmo tempo, como gerar o PDF no AutoCAD, rever isso. E daí isso da organização da prancha, né? A organização dos desenhos dentro da prancha. Então, tudo isso faz parte desses elementos, esses 3 elementos: planta baixa, corte e elevação, né? Planta, corte e elevação, daí a planta entra quando eu tenho mais de um pavimento, ou quando né, a própria planta de implantação e cobertura, então ela entra nesse quesito. Daí, olha, no entanto, é possível inferir que o corte é o desenho de maior interesse, uma vez que ele se entende essa representação como método do próprio projeto, né? Que é isso que eu estava comentando a respeito da percepção que a gente tem do ambiente, né? Eu consigo perceber melhor que ele é organizado, que o ambiente foi bem pensado nessa vista. Eu vejo, eu consigo sentir, eu consigo entender o real mesmo. Né? Na planta baixa eu visualizo os móveis ali, nessa colocação, inclusive, do layout, né, dos mobiliários é importante para eu iniciar essa experiência de vivência ali dentro do projeto. Mas o principal que vai acontecer dessa percepção é nessa dimensão vertical. E daí aqui tem esse Paul Lewis, aqui, esse pessoal que coloca corte, né, que eu peguei bem certinho lá da publicação do ArcDaily. O corte é o lugar onde espaço, forma e material se encontram com a experiência humana. Então, o pé direito, né, quando você tem esse pé direito alto, ou quando você tem uma janela que ela ultrapassa a altura, por exemplo, da porta, né, que a gente geralmente acaba alinhando porta e janela, né, a altura da porta, a altura total ali da porta e a altura da janela final, a gente acaba, né, fazendo esse alinhamento.
um padrão, né? Um padrão de edificação que é escolhido. E eu tenho essas outras opções, né? Vamos dizer assim, de distribuição dessa janela, dessa porta na fachada, que seria, então, né, você ultrapassar esses limites, né? Ultrapassar esse 2,10 m, por exemplo, da porta, né? Deixar essa janela que vá de fora a fora né, no pé direito total do ambiente, por exemplo. Outra coisa também que a gente consegue ter outras percepções, quando eu tenho uma porta também que ela ultrapassa a altura de 2,10 m, né? Não que tem que ultrapassar as alturas, mas né, quando você tem um elemento desse que está ultrapassando uma altura padrão, você, opa, já de cara já consegue, né, sacar que ela está, né, tá uma coisa diferente aqui no ambiente. Ou quando eu tenho janelas em fita alta, né? Ou janela em fita que ela vai de fora a fora numa bancada, às vezes de cozinha, né? Que eu uso, a altura da bancada da cozinha exatamente na altura do peitoril. E eu tenho o armário aéreo ali fazendo, e daí entre esse espaço entre a bancada e o início do armário aéreo, eu coloco uma janela de fora a fora. Então, também vou ter essa percepção no momento que eu, né, entro no ambiente, eu vejo esse corte, essa elevação, essa perspectiva interna. Questão de cores também, né, que como eu falei, vou trazer um pouquinho desse conteúdo de design de interiores, né, a gente não é obrigatório aplicar, né, gente, no desenho de vocês, mas quem, tipo, já terminei tudo, professor, o que eu posso fazer? Né, daí a gente pode entrar, brincar um pouquinho com isso para não ficar sem fazer uma atividade, né, ficar só aguardando o final das aulas, por exemplo. Então, a gente consegue aplicar alguma coisa nesse sentido. Mas as cores também, né? Quando eu aplico, por exemplo, cor no teto, no forro, né? Nessa cobertura aqui no forro do ambiente. Eu aplico uma cor mais escura, enquanto as cores das paredes são mais claras, né? Então, eu vou também trazer essa sensação de que vai estar mais baixo, né? Ou, às vezes, você pode trabalhar com uma faixa de cor que se alonga até o forro ali. Então, são percepções que você vai tendo em relação ao ambiente e em relação à aplicação né, desses elementos aí né, nessa concepção vertical. Mesmo estando sujeito às limitações da representação, ele tem a capacidade de sintetizar as questões formais, né, compositivas e espaciais, né, que é isso que eu estou comentando mesmo, né, você tem essa percepção mesmo na questão do ambiente. É por isso que hoje é tão importante também para o cliente, né, ele ter uma perspectiva, ele ter um 3D, né, ele ter essa imagem em 3D para ele se ver lá dentro, né, se ver lá dentro do ambiente. Então, quando você se imagina lá dentro, você entende muito melhor as ideias, os elementos, os espaços, né, o cheio, o vazio. Você vai captar, né, qual que é a essência né, de quem está projetando o que queria naquele ambiente. Então, eu lembro que na faculdade sempre o professor falava, qual sensação que você quer passar? Né? Era sempre essa né, coisa de arquiteto, mas era sempre essa frase que ele deixava, pense sempre na sensação, qual sensação que você quer que a pessoa tenha, né, quando ela entra na edificação, quando ela entra no ambiente. Então, isso da sensação é legal para você ter um norte. O que eu quero no quarto? Obviamente, quero que seja aconchegante, o ambiente é aconchegante. Então, o que eu trago, o que me traz aconchego? Cores quentes, materiais naturais, né, luz, iluminação indireta. Então, tudo isso vai trazer um aconchego, por exemplo. Na cozinha, o que eu quero? Eu preciso de claridade, eu preciso de, né, que tenha uma funcionalidade ali dentro e que, né, as coisas funcionem. Então, tem que ser meio ágil. Então,
vou deixar um pouco mais claro, né? Vou trazer vou deixar a pessoa esperta, né, ali dentro. Então, essa é a sensação, quero que ela, seja ágil, né, dependendo do que é a cozinha. Então, isso de você ter esse norte de qual sensação que você quer é legal para compor, né, os ambientes que você está fazendo e essa edificação, né, na casa. O que você quer, principalmente, que as pessoas, né, tenham experiências, né, o senhor falava isso. As experiências, não sei o que você quer que a pessoa se sinta, né? Mas né, você tendo esse norte é legal para você ir justificando o porquê, né? O porquê dessa cama aqui, o porquê desse sofá ali, o porquê dessa janela desse tamanho, o porquê desse pé direito, né? Você vai dando porquês, né? Vai explicando possíveis questionamentos, né? E isso é a conceituação, né, gente? Isso é tal de conceito do projeto, né? Quando você tem um porquê para isso, um porquê para aquilo, né? São coisas que você pensou e tem essa justificativa, né, do teu pensamento. Ó, daí também tem isso daqui em relação ao corte, isso que eu estava falando lá do calçadão da 15, né, que é de você visualizar o calçadão só você vendo em drone ou no Google Maps ou dos prédios lá de cima, é que você vai visualizar o desenho que tem na calçada, né? O desenho que os petit pavês ali formam nas calçadas. E daí, na arquitetura moderna, ele tinha muito isso. Tanto que o urbanismo moderno é muito criticado porque eles, né, eles pensavam, vamos resolver a cidade numa planta baixa, né? Então isso não deu muito certo, assim, né? Ficou muito, eu resolvi aqui lógico que deu certo, muita coisa se mantém ainda, né? Até desde aquela época, que é você, né? Ter essa organização, o zoneamento, né? Enfim, a setorização das funções na cidade. Só que ao mesmo tempo ele traz pontos negativos porque não mistura, né? Às vezes fica só casas num lugar, só uso residencial, aí não tem nenhum comércio perto, aí vai ficando perigoso, né? Tipo à noite, não tem nenhuma movimentação noturna. Então já começa a ficar perigoso. Então o ideal é que que as regiões de uma cidade tenham vida meio que 24 horas, né? Cada uma num instante, né? Mas que ela tenha, né? Que ela não morra, vamos dizer, né? Entre aspas, em determinados horários e não seja próximo de lugares que sejam ativos durante aquele horário. E o urbanismo moderno, que era nessa visualização aí da cidade em planta baixa, né? É muito fácil você sentar, pegar Curitiba, né? A região aqui a cidade quase 2 milhões de habitantes, pegar um mapa e desenhar a cidade. Vai ficar lindo, né? Olhando de cima. Mas e aqui na vivência, né? Você olhando dentro da cidade, você é né, o Pegman lá do Google Maps, né? É diferente você visualizando de cima do que, né? é, Vivenciando aqui no cotidiano. E na arquitetura moderna também tinha muito isso, né, de pensar em planta, de pensar só na planta livre, na planta baixa. Lógico que, né, a concepção das elevações e fachadas da arquitetura moderna até hoje a gente usa, né? Janela em fita, pé direito, o que mais que vem no vertical aqui? Janela em fita, os pilotis, né, que são aqueles pilares que deixam o térreo livre. Então, muita coisa a gente usa, obviamente, né? Tem a parte de crítica, mas com certeza tem muito a se aproveitar, né, da arquitetura moderna. Mas daí, na arquitetura moderna, entrou esse conceito de planta livre, que era o quê? Com o concreto armado, né, a gente tem essas possibilidades de eu ter liberdade na planta baixa. Eu posso só ter até só as envoltórias aqui, só as fachadas mesmo, e eu posso trabalhar ali dentro né, num apartamento, por exemplo.
né? Eu tenho essa planta livre, né? Hoje em dia esse conceito está mais forte do que nunca, e é da arquitetura moderna, né? Nos 50, de você ter isso, ter essa liberdade, você poder fazer a planta baixa do seu apartamento da maneira que você quiser. Né? Às vezes mantém ali o banheiro, alguma coisa assim, e o resto você consegue mudar. E, e a planta livre também, ela é livre de estruturas, né? Eu consigo ter um vão maior do que 3 metros, né? Quando eu tenho a laje maciça, né? Eu não consigo ter esse vão maior do que 3 metros. Então, a cada 3 metros eu tenho que ter um pilar, tanto no sentido horizontal quanto vertical, né? Então, de 3 em 3 metros eu vou ter que ter um apoio. Então, quando eu tenho um ambiente maior do que 3 metros, já ficaria um pilar ali no meio. Então, é uma coisa que a arquitetura moderna e que o concreto armado trouxe, né? Essa liberdade de você fazer uma planta com vãos livres, né? Com ambientes integrados, com, né? Poucas paredes. Essa que é a tal da planta livre, né? Que antes, no neoclássico, na arquitetura neoclássica, e que ficou, né? Essa herança para ainda para edificações, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, anos 50 a arquitetura moderna, mas ela foi até, né, anos 80 ali praticamente, 70, 80 aqui no Brasil. E daí a gente tem essas casas mais antigas que tem todos os ambientes separadinhos, né? Eu tenho cozinha, daí eu tenho sala, daí parede em tudo, daí eu tenho a sala de jantar toda fechada, sala de estar toda fechada. E várias salas também, né? Então, mas quando os ambientes não se integravam tanto, né, a gente não tinha, né, não era a tal da planta livre. E agora que a gente tem esses ambientes integrados, essa aplicação desse conceito da planta livre. Então, isso na arquitetura moderna. Na arquitetura pós-moderna, e daí, né, veio esses arquitetos que criticaram, né, assim, aquela robotização da arquitetura moderna, que era todo mundo igual, casa igual para todo mundo, né, de norte a sul do planeta, né, podiam ser casas iguais, né, então os pós-modernos, né, o parente do Darlan, o Robert Venturi, né, Darlan, então ele é um pós-moderno, que ele era, né, contra essa robotização, essa padronização da moradia, né, dos prédios, das Isso edificações. aí, professora, meu parente aí. Nossa, essa eu contei para todos meus amigos ali que eu encontrei da arquitetura, e eles disseram, nossa, sério? Ninguém acreditava. E, Que legal, professora. e daí, né, eles trouxeram esse conceito do corte, o corte livre, né? Então, você pensar nessa questão da liberdade vertical também da edificação, né? Isso do pé direito duplo. Lógico que numa casa é mais difícil da gente fazer isso, né? A não ser que eu tenha níveis diferentes, mas principalmente para edifícios verticais, né, prédio, ou outros usos, né, de edificações, tipo, né, um hospital, um museu, esses ambientes maiores, aí você consegue trazer bem também essa ideia do tal do corte livre, que é você, né, às vezes mesclar o pavimento térreo com o superior, né, com esse uso tipo de mezanino, ou pensar numa escada bem imponente ali para subir de um andar para o outro, né, ou o uso dessas janelas que vão de fora a fora, né, então ele traz esse conceito de aberto, né, esse conceito de corte livre. Vou colocar umas imagens depois para vocês, para a gente entender melhor. E daí tinha muito essa parte artística, né, também aí das representações. Daí, falando em Le Corbusier, arquitetura moderna, né, tem a Casa da Cascata, que é do Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto americano, acho que, se não me engano, nos anos 30. Ai, agora não me lembro. Essa casa, deixa eu ver, que ela né, a gente tem a planta baixa dela,
livre, né? Ele trouxe esse conceito bem aplicado aqui da planta baixa livre no projeto né, dessa casa, que antes era uma casa, agora também ela é aberta para visitações. Deixa eu ver aqui, que ano que é. Em 1936. Então é super, né, clássica e atemporal, assim, essa casa, né, gente? Aí aqui pela planta, olha, acho que eu já tinha mostrado essa planta para vocês, mas aqui a gente, né, percebe bem isso do conceito de planta livre, de conceito aberto, de integração de ambientes. Pouquíssimas paredes, né, aqui em vidro nessa parte, e daí aqui fechamentos, né, na envoltória aqui e tal, e né, bem poucas paredes aqui nos ambientes, ó, fazendo conexão, né, trazendo essa junção, esse conceito da planta livre. E, né, trazendo exemplos de cortes livres, né, a gente tem, então, olha, esse Andrade Moretti, eles usam bastante projetos em estrutura metálica, bem legal o trabalho deles. Eles têm, né, são bem, assim, relevantes aí na área da arquitetura em estrutura metálica, bem legal as coisas deles, assim. E, então, olha, eles trouxeram aqui para esse Instituto Moreira Salles, em São Paulo, esse conceito, estrutura metálica que permite também esses vãos, né, tanto na horizontal quanto na vertical, você consegue grandes vãos, né, daí você consegue trabalhar o conceito corte livre, né, um envoltório translúcido que é, né, fechando em vidro, fechando talvez em, em acrílico, né, em polipropileno, então fazendo esse fechamento da envoltória é fachada, né, gente? São as fachadas da casa, da edificação. Daí eles, ó, uma série de elementos organizados e acessados a partir de elementos de circulação vertical. Escada rolante é um componente central do projeto. Então, isso, olha, tem muitos arquitetos que usam a escada como um elemento principal ali de design e né, da estética e assim é um ponto central do desenvolvimento do projeto, né? Às vezes o projeto se baseia e se desenvolve a partir disso, a partir da escada, né? Então essa importância que às vezes, né, muitos arquitetos, engenheiros, enfim, técnicos dão para a escada né, ele vai destacar esse elemento, ele vai destacar essa circulação vertical, né? Então, tem escadas que você pode usar, né, escada metálica ou escada que seja no meio de todo o projeto, que seja um eixo, né, da edificação, ou também que ela, né, tem algum revestimento de pedra ou de madeira, ou concreto, cimento queimado, né, você consegue destacar ela de alguma maneira, né, seja no posicionamento dela, né, em relação aos ambientes, seja nos materiais que vão ser aplicados nela, né, e seja também no tamanho que ela tem, né, nessas dimensões, e no formato, né, tem aquelas escadas em caracol, não aquela que é metálica, aquela mais apertadinha, porque ela não entra, inclusive, na norma de bombeiro, quando você vai, né, precisar mandar para o bombeiro a aprovação. Mas até aquela escada para uso, né, residencial, por exemplo. Então, aquela escada, ela, né, ou aquelas em caracol que são maiores, ou faz uma escada em U, em T, em L, né? Tem várias maneiras de você trabalhar a escada e trazer essa importância para a visão vertical, né? Para a circulação vertical dentro do projeto.
Ó, então aqui, lógico que ó, aqui ele, né, tem essa integração aqui de vários andares, né, aqui nesse saguão aqui intermediário que ele está trabalhando. E aqui também ele conecta, ó, no térreo, né? Deixa eu pegar um canetinho. Aí. Então, aqui no térreo também ele conecta verticalmente, olha, os ambientes. Né? Tem o térreo todo acontecendo aqui, aí eu tenho um segundo pavimento mezanino, e daí eu tenho mezanino do mezanino, né? Então, ele vai trabalhando esses elementos verticais, olha, e um conectando com o outro. Né? Aqui você tem uma visão, a escada rolante vai te permitir a visão dos 3 níveis. Então, ele vai trabalhando né, essa verticalidade aí dos elementos do projeto. Aí, aqui, nesse auditório, né, também ele trabalha já essa laje, né, inclinadinha aqui para ter a aplicação dos conceitos de acústica, né? Aqui no auditório, daí aqui ele também, olha, aqui ele vai fazer essa ligação de todos os andares, né, com uma pequena abertura aqui, mas, né, que é possível ter essa visualização, ter esse corte livre aqui em determinados pontos, né, da edificação, olha. Né, e você tem essa visão lá de cima, né, consegue visualizar lá do último pavimento até esse saguão intermediário. Então, são conexões verticais que fica bem claro, né? E isso a gente consegue ver, né, no desenvolvimento desse corte, no desenvolvimento desse elemento, desse desenho vertical da edificação. Ó, aí a gente tem aqui em relação à representação do corte, né, só mostrando aqui, que estava inclusive na matéria aí do Arcteli que eu peguei de referência, eles usaram como exemplo esse grupo ArcGran, que é um grupo de arquitetos ali dos anos 60 que tinham pensando na inovação, né, o conceito deles era aplicar a inovação, né, da indústria ali, da tecnologia da época nas construções. Deixar isso bem claro, assim, que é basicamente aquele museu, o Pompidou, lá da França, que a gente já viu nas aulas de projeto. E aquilo lá era bem isso, né? Trazendo a estrutura metálica, né? Fechamento em vidro, mostrando essas inovações da época. E o Arquigran, ele tem uma pegada meio futurista também, os conceitos meio futuristas né, da década de 60. Então, era aquilo, né? Viagem à Lua, né, pós-guerra, toda essa atmosfera que eles estavam vivendo na época. E eles trabalhavam muito com ferramenta, né, com essa questão gráfica do corte. Então, muitos projetos que eles fizeram não saíram no papel, na verdade, a maioria, mas eles tinham uma representação gráfica do corte bem expressiva, assim, bem colorida e até virou meio que um estilo de gráfico, assim, com meio futurista. Ó, diagramas e desenhos, né? Então eles traziam bem essa conceituação na representação dos cortes, por exemplo. Olha aqui, ó, bem futurista, né? A representação deles, né? De filme Blade Runner, né? Bem aplicando aqui, olha, a estrutura metálica, né? Ali o corte aqui ó, uma grua lá no fundo, aqui também, né? Então, eles iam aplicando essas ideias revolucionárias para a época, né? E trazendo e aplicando isso numa questão gráfica, assim, deles, do corte. Né? Mas era isso aqui, os ambientes, olha. Aqui era tipo um auditório, aqui onde eu estou passando, né? Era um auditório, olha, como você vê ele acontecendo mesmo aqui no corte.
Eu não sei o que que era esse daqui, eu só peguei a imagem mesmo. Mas, né, é algo bem complexo e que eles colocavam isso no corte, né, ficava uma coisa meio utópica também, assim. Mas mostrando isso do tipo de representação, né, e o que eles conseguiam fazer, né, para demonstrar esse corte, para demonstrar essa questão vertical da edificação. Daí a gente tem na Argentina o Clorindo Testa, que é um arquiteto bem importante aqui da América Latina, e ele fez também, ele trouxe o corte livre no conceito, ele tentou, né, nas edificações dele, ele justificava o projeto no vertical, né, ele colocava ênfase mesmo na verticalidade, né, trazendo elementos que destacassem, né, que essa edificação era, né, não precisa ser alta, tão alta, mas ela era mais vertical, tinha uma importância na concepção do projeto para ele, mais vertical do que horizontal. Então, ele tem ali a Biblioteca Nacional e Banco de Londres em Buenos Aires, que é mais ou menos o mesmo conceito de projeto. Então, ó, apresentam cortes de grande expressividade que revelam o raciocínio envolvido na elaboração das propostas. Olha, então essa daqui é a biblioteca. Então ele sobe essa torre vertical, né, para abrir aqui, para dar um suporte para esse outro elemento que está coroando, né, todo o edifício. E daí ele tem isso do conceito ó, da janela em fita também, então, né, a arquitetura moderna sempre presente. Aqui também, olha, trazendo o elemento horizontal ali nessa janela, mas ao mesmo tempo, né, ele cresce aqui para destacar o vertical, para destacar essa edificação, né, na altura dela e nessa grandiosidade vertical dela. Então ele traz né, esses conceitos. Ele brinca um pouco com né, não só com a arquitetura moderna, ele coloca uma identidade ali e um pós-moderno, né? Ele consegue trabalhar esses dois elementos, dois estilos, né, sem ficar muito né, chocando um ao outro ali. Aqui um corte do Banco de Londres, que é na Buenos Aires. Também mostrando, né, que ele pensou bem, assim, na concepção aqui dos elementos verticais, né, então, pensou bem no corte, na cara do corte, como que ele ia ter, como que ia ser essa visualização dele. Aqui um croquis, né, mostrando, então, olha, esse eixo vertical aqui que ele traz, e aqui, olha, eixos verticais que abrem também, ó, mesmo esquema esse é o nome do escritório que eu mostrei antes da estrutura metálica, que eu comentei antes ali, né? Aqui ele traz esse vertical também, essa conexão dos pavimentos, né? Que você consegue visualizar, né, consegue perceber que eles estão conectados, olha, não se isola, né, verticalmente. Você vê esse pavimento ali do terceiro pavimento, você vê lá de cima, né, eles vão se conectando. Daí sempre tem isso do público e privado, né, o que é o espaço público que a pessoa pode entrar ali sem ter que passar, sei lá, por uma guarita, uma portaria. Então, na arquitetura moderna, vê esse conceito até hoje, de mesclar o espaço público com o privado. E daí o Ângelo Bucci, que é um arquiteto aqui do Brasil, tem os seus 70 e poucos anos, né? Tá trabalhando, dá aula, daquele jeito, né? Vai até não aguentar mais. E ele talvez, bem isso, olha, talvez seja um dos arquitetos cuja obra construída mais reflete o pensamento em corte.
ele usa muito, ele aproveita muito isso do, por exemplo, o terreno ser inclinado, né, dele ter que trabalhar e resolver isso de uma maneira vertical, né, de ir aproveitando esses espaços que vão surgindo para vencer, né, esse vão, esse declive terreno, por exemplo, e ele pensa bem nessa questão do vertical no projeto dele. Aí ele tem essa casa, olha, a casa, Casa Carapicuíba, né, em São Paulo. Elaborado em parceria com Álvaro Puntoni, revela relações verticais que enfatizam a importância do raciocínio em corte. Né, ele dialoga com o terreno, que é bem inclinado, e ele distribui, né, a distribuição vai ser, acompanha a verticalidade, sugerida pelo Locke. Então, ele não descarta o lote como que ele não descarta como que é o terreno naturalmente. Então, isso é uma coisa também que é legal a gente tentar, né, aplicar nos nossos projetos. Agora, a gente, né, tem um terreno reto, mas quando eu tenho um terreno inclinado, né, às vezes é mais, dependendo do cliente, às vezes tem um terreno bem inclinado, então é um desafio você fazer projeto em terrenos inclinados. Mas o ideal é tentar mexer o mínimo possível no terreno, para evitar muita terraplanagem. Lógico que às vezes não tem, né, outra escolha, mas, né, o pessoal tenta pregar isso, né? O ideal é que você evite mexer muito no terreno. Nessa casa do Ângelo Bucci, daí ele aproveita as vistas que ela tem. Né? Ela vai ter uma vista, não lembro se essa aqui é beira-mar, mas ela tem uma vista, né, pela própria, né, pela qual a altura que ela está consegue permitir, né, onde que ela está localizada ali, né, aonde que o terreno alcança, né, essa altura para ele ter tipo né, uma visão ampla, né, você consegue ver em 360 graus, né, enquanto quando a gente está mais baixinho aqui na cidade, a gente vê alguns prédios, né, não consegue ver muito ao redor. Mas quando, né, ele tem essa, vamos dizer assim, esse terreno proporcionou isso, né? Então ele quis aproveitar, ele quis deixar ainda mais alto, né, a visão do dono aqui, dos proprietários, para eles vislumbrarem mesmo, né, as vantagens desse terreno. Ah, é um terreno muito inclinado, né? E agora é difícil de fazer. Terreno inclinado ele é criticado, na verdade. Então, ele tentou tirar proveito disso, né? O Ângelo Bucci tentou tirar proveito disso e, né, escancarou ali, colocou, olha, né, a visão que você tem desse terreno. Então, ele deixou em plotis aqui, em pilotis, né, que são esses pilares redondos que vão ficar livres aqui, esse primeiro pavimento, esse térreo. Embaixo ele acontece também uma parte da casa, olha, mas aqui ele sobe e, né, ele faz esse caixotão aqui suspenso, né? Então, até, olha, aqui que ele mostra, que ele faz esse corte da casa, é mirante, é isso que eu ia falar. Ele, né, transforma essa casa tipo num mirante. Ele consegue ter essa vista de todo o ambiente como que está, né, no entorno, eu digo assim. Ele consegue ter essa visão. E aqui no corte, olha, com certeza ele passou o corte aqui numa parte que não pega o pilar, já que o pilar é bem central. Né? Então, se você pega e passa o corte mais próximo ali da parede, você não vai pegar o pilar. E é isso que ele mostra aqui, olha, ele deixa bem claro que ele queria isso também, né, de ter esse conceito de estar flutuando, né, o pilar central, geralmente a pessoa quer esse conceito, que é essa percepção de que esteja flutuando a edificação, né, que ela fique leve, que ela traga esses conceitos aí de leveza e né, que dê essa sensação de estar flutuando, né, ainda mais que ela é bem alta, né, o terreno,
né, vai aplicando vários conceitos. E olha, né, como ele integrou aqui com a escada que tá, né, que não está passando corte aqui, mas ele integra esse nível com uma escadinha aqui, né, bem simples, e daí ele consegue trazer esse conceito para a edificação. E tanto essa parte quanto essa tem esse pilar central. Ó, daí ele fez uma outra casa em Ubatuba, daí ele tem esse escritório SPBR, também é bem importante aí no Brasil e no mundo. Isso utiliza também de uma determinante topográfica, né, como ponto de partida do projeto. Localizada na encosta, é sustentada por 3 grandes pilares. E daí também vai, né, destacar essa questão da circulação vertical, do elemento da circulação vertical, né, escada, rampa, ó, a casa bem, né, num terreno bem, com bastante declive. Daí aqui também, essa aqui, como ela era bem no meio, bem no meio do mato, assim, as fotos ficam bem mescladas, todas as fotos não conseguem ter uma visão total da casa, mas, né, ele deixa bem marcado aqui o pilar, né, 2 pilares aqui, um do ladinho do outro, e um vai ter aqui central, mais para o meio da edificação. E com esses 3 pilares ele vai trabalhando com lajes, né, que vão se distribuindo em níveis diferentes, vão se interligando com essas escadas. E aqui também ele faz tipo um mirante, né, pro mar. Aqui é pro mar que ele vai aparecer, né, que ele vai ter essa vista. Então ele entra por cima e ele vai descendo para acessar a casa, né, esse corte aqui que ele faz, olha. Então aqui é aqui é tipo aquele mirante que ele vai ter aqui. E daí, olha, o eixo principal da casa, o pilar aqui, né, fica demarcado com essa escada em caracol. Então, esse eixo vertical é o mais importante, né, vamos dizer assim, da casa. Ele conecta todos os níveis e, ao mesmo tempo, é a estrutura, é o que suporta, né, a casa, é o que suporta a edificação. Então, ele deixa bem destacado, ele traz essa importância para esses 2 elementos, né? Então, esse vertical, esse corte livre, ele deixa bem claro aqui, né, no projeto dele. Olha, então ele vai trabalhando vários níveis, olha, né? Esses 2 aqui ele ele deixa um pouquinho em desnível, aqui ele mantém, né? Então ele vai trabalhando com vários níveis diferentes. Deixa eu ver. Tá? Então, nessa mesma percepção em relação aos cortes, a gente tem em relação às fachadas, né, em relação a elevações ou vistas, que é a mesma coisa. Então, fachada, vista ou elevação é os desenhos que representam a cara da edificação. Então, é ali na fachada, né, que você vai visualizar a carinha, né, como que vai ficar essa casa, como que vai ficar essa edificação. Então, você pode usar o cheio e o vazio, né? Por exemplo, em elementos ali da esquadria. Então, eu tenho uma janela, vou ter 2 janelas na fachada, por exemplo. Eu posso fazer as 2 do mesmo tamanho, e daí um espaço entre elas pode ser do mesmo tamanho que elas são, né? Às vezes tentar trabalhar com ritmo, né? Então, quando a gente vai desenvolver uma fachada, esse conceito de ritmo é bastante aplicado também. Simetria, já vou mostrar ali a imagem. Um ritmo que, né, do que se repete ou do que vai aumentando ou diminuindo. Você vai conseguindo esses elementos com, né, variando ou não as dimensões das aberturas, por exemplo. Bom, então, né, já vou mostrar ali a imagem para explicar melhor isso. Mas é na fachada, né, na elevação, que a gente vê como que as portas e as janelas estão distribuídas.
Então, esses elementos são muito significativos para o aspecto estético, né? Também é como que vai ficar a cara dessa casa. Porque a planta baixa, ela pode ter várias caras, né? Ela pode ser um telhado aparente, né? Vamos dizer assim, a planta baixa pode estar representando ou uma casa com um telhado aparente, ou uma casa com platibanda, ou uma que mistura tudo isso, né? Pode ser, a planta baixa pode estar representando uma casa bem rústica ou mais contemporânea. Então, pela planta baixa, a gente não consegue ter tanta noção da cara da casa, ter noção assim, né, se ela foi feita com que estética, né, com que estilo que ela foi pensada. Nós, pelas imagens dá para a gente ver mais ou menos isso que eu estava falando, do ritmo e do tamanho das aberturas, né? O tamanho, o cheio e o vazio. Por exemplo, aqui, nessa fachadinha aqui, né? Então, ele tem, olha, é dividido em módulos aqui, e cada módulo desse está com o mesmo tamanho, olha. E daí ele demarcou esses módulos aqui mais à esquerda, sendo essa abertura, parece que é um vidro fixo, né? Então, o mesmo tamanho desse módulo ele aplicou aqui. Né? Aqui com certeza tem que deixar tipo uma viguinha, né, no vidro aqui, para passar a viga metálica, aqui estrutura metálica. Mas, né, esse joguinho aqui de ritmos, né? Eu tenho o cheio, vazio. Daí o cheio aqui, brincando um pouquinho com esses elementos metálicos aqui, por exemplo. Né? Aí aqui fazendo um fechamento de uma sacada, né? Um fechamento lateral. E daí dá para ver daqui, né? Que ela tem tipo um guarda-corpo ali. E daí ela é aberta, né? Para você ter essa vista. Aí aqui ele faz essa demarcação com essa circulação vertical que conecta todos os andares, né? E aqui a gente tem uma outra visão da fachada. Então perceba também que ele trabalhou com alturas diferentes aqui dos níveis finais, né, da edificação. Né? Aqui eu tenho um nível, aqui tem um pouquinho mais baixo. Aí eu tenho aqui trabalhando também, olha, com as janelas todas do mesmo tamanho, e ele demarca bem aqui, olha, cada, né, apartamento aqui, não sei se cada apartamento é uma dessas sacadas, ou pelo menos, né, cada ambiente, então ele deixa bem demarcado, olha. Então ele vai trabalhando com isso do ritmo, né, de você ir usando elementos de tamanhos, aqui não dá para ter muita noção de se ele é do mesmo tamanho, né, da abertura, por exemplo. Mas ele, né, foi repetindo isso, olha. Né, ele deixou bem claro aqui, bem explícita essa demarcação dos bloquinhos aqui, né, do 3x3. Então, ele, né, foi trabalhando esse conceito estético na distribuição das janelas, né, e do material que está usando aqui nas fachadas, no envoltório. Aí, aqui nessa casa, aqui nessa figura direita, aqui também, olha, aqui já é né, em alvenaria convencional aqui, e daí ele faz essa divisão, olha, daí aqui ele está usando tudo no mesmo tamanho, né, o mesmo espaçamento de aberturas, daí vem um elemento aqui, uma alvenaria que avança, e aí esse vidro que faz esse fechamento um pouquinho recuado, todos alinhados, todos do mesmo tamanho, né, mesma altura, mesma largura, todos se repetindo num ritmo igual. Então, né, é uma simetria pela questão da repetição. Né? Eu não estou variando o tamanho dos meus elementos aqui que eu estou aplicando na fachada. Então, é uma maneira também de você trazer um conceito, né, de trabalhar aí na concepção do teu projeto. E daí tem estudos, né, gente, que colocam que o simétrico é o que a gente... Daí tem aquele conceito da beleza, conceito de beleza.
Né? O que que é belo para um não é belo para outro. Né? Então não tem uma coisa assim dizendo isso aqui é bonito, isso aqui não é. Né? Cada um vai ter uma visão e vai julgar o que que acha. Né? Só que teve alguns estudos uns anos atrás que linkavam isso da simetria como sendo talvez, né, um dos pontos que são comuns para todo mundo. E o simétrico parece que vai trazer mais beleza, isso trazendo tipo um rosto, né, no rosto das pessoas. Tipo na maquiagem, né, a maquiadora ela vai tentar deixar um pouco mais simétrico ali o teu rosto, às vezes a sobrancelha é maior que a outra, ela vai tentar deixar simétrico para expressar melhor, né, teus traços. E aqui na questão da simetria, então se aplica isso, tanto a faces humanas e né, as carinhas da casa, aqui das edificações. Né? Um dos conceitos, né, de artista de beleza é bem, assim, abstrato, né? Não tem como a gente saber. Aí aqui, esse prédio aqui, à esquerda, direita, esquerda. Esse prédio à esquerda, que é aqui de Curitiba, ali acho que eu já mostrei, do Arqué Arquitetos, né, que é um escritório bem, que eles fazem umas coisas muito legais aqui de Curitiba também, são conhecidos aí nacionalmente. Esse prédio é ali perto do Shopping Miller, na rua de trás, que daí você pega a rápida ali, que passa por baixo do viaduto. E daí aqui, olha, aqui eles trabalharam diferente, né? Cada janela, tipo, elas acho que tem 3 dimensões de janela, mas eles foram trabalhando, né, deixando elas desalinhadas na fachada, né? Não fez muito alinhamento aqui, ó. Talvez essas duas aqui, essa aqui tá um pouquinho para cá, olha, pode ver então como ele vai, né? Eles vão trabalhando a assimetria. Né? Ele tenta trazer, então, esse conceito de não deixar simétrico. Mas, ao mesmo tempo, né, o prédio é totalmente retilíneo aqui, né? É um retângulo e ele tem uma profundidade aqui ampla, né? Ele vai até lá no fundo. Então, ele é, né, bem reto, mas daí ele trouxe essa assimetria no joguinho aqui da fachada, né? Nesse jogo da distribuição das janelas. Então, né, também é um conceito que você consegue aplicar enquanto você está criando as tuas fachadas aí, por exemplo. E aqui ele traz o quê? Olha, ele vem com um painelzão de madeira, esse revestimento, né? Revestindo a parede aqui na vertical, e daí ele avança no forro. Né? Então, na hora que você passa, ele fica bem demarcado aqui mesmo, esse detalhe que eles trouxeram aqui. Então, é tudo simétrico, né? E daí ele joga essa simetria, deixa essa simetria por conta das janelas aí na fachada. Né? Ficou uma proposta bem interessante. Olha. E daí aqui é uma casa do Super Limão, que é esse escritório pessoal mais novo, escritório novo, assim, que é de São Paulo. Aqui também tem nenhuma simetria, nada parecido, né? Eles fizeram, né? O objetivo foi deixar bem claro essa divisão, primeiro pavimento, segundo pavimento. Era uma reforma, essa casa, se não me engano. 120 metros, acho. 100 metros, não é muito grande. E daí, né, ele deixou bem demarcadas essas diferenças, né? Diferença do material, diferença da cor, diferença no tipo de abertura, né? Aqui também ele aplicou outro material, né? Eles aplicaram, então, aqui uma assimetria, um Frankensteinzinho, né? Que ele compôs, mas ao mesmo tempo, né? Tem o retilíneo aqui, né? Tem essas linhas que estão compondo alguma questão gráfica, né? Mas ele, né? Trouxe um elemento, um pai, um filho de cada pai. E misturou aqui, internamente o projeto ficou bem legal, assim, também. Mas é simples, né? Super simples, mas que traz uma identidade para essa fachada, né? Então, a fachada é importante, querendo ou não, né? Querendo ou não, não. Ela é importante.
daí tem isso também, da importância da distribuição das aberturas na fachada, entra isso do conforto térmico, né? Da onde que está batendo sol, onde que não bate, onde que eu quero que entre sol, né? Essa incidência, onde que eu quero que tenha essa incidência do sol, né? Que época que eu quero que isso aconteça. Então, com isso, né, a gente vai trabalhando aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores também, que é o paisagismo, né? Você aplicar plantas que perdem as folhas no inverno, e daí a luz do sol bate ali naquela janela, por exemplo. E no verão ela ganha as folhas de novo, e daí ela vai fazer essa proteção daquela janela, não vai ficar aquela sauna ali dentro. Ou também você pode aplicar os brises, né? Esse brise móvel, que é tipo aquela veneziana em madeira que o pessoal usa na parte de fora, né? Na fachada mesmo da casa, para conseguir fazer esse sombreamento, né? Você ter o controle do quando que você quer sombra no ambiente. Ó, propagandinha. Vou colocar lá na internet. Então, aqui, o Arquideira, esse site, né, de notícias da arquitetura, ele faz um concurso, não lembro se ano passado eles fizeram, melhores desenhos de arquitetura de 2017. Então, aqui mostrando, assim, né, outras, como é que eu posso dizer, outras maneiras de você fazer a representação do desenho. A lógica aqui está bem, né, mais artístico, mas é mais para mostrar em relação ao corte. Artísticos. Aqui, ó. Aqui dá para a gente ver o corte humanizado, né? Então, o corte que a gente faz da prefeitura, esse que a gente está desenvolvendo, ele é mais simples, né? Você não tem, às vezes, não consegue perceber muita coisa ali do ambiente. E esse corte perspectivado, o pessoal está usando bastante na representação de desenhos para concursos de arquitetura.
né, concurso de edificações, e, tipo, na licitação que é focada focada para construção de edificações, né, focada em projetos, concurso de projeto, então acaba ficando essa licitação de projeto. E aqui, olha, a gente consegue ter muito mais noção do corte, do elemento que a gente está representando em corte, né, que está passando, então, aquela lâmina na planta baixa, que você está abrindo essa caixinha e visualizando todos esses ambientes, e o que você está vendo lá no fundo, né, o que você está vendo de parede lá no fundo da edificação. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou muito. Mas olha aqui, olha. Esse aqui é em estrutura metálica, esse prédio. Né? Pode ver que é tipo um izinho que tem ali, meio pequeno, mas se eu ampliar... Ah, não, para eu ampliar a imagem tem que fazer no login. Acho que assim dá pra gente visualizar. Ó. Eu mando para vocês esse link aqui daí, também. Aqui, olha, você vê o perfil W, né? Que é aquela viguinha tipo em I, viga metálica. E né, a gente vê esses níveis, essa diferença dos níveis ali. Ó. E daí, com esse corte perspectivado, né, então você mantém, olha como ele trabalha, como é que ele trabalha esse corte perspectivado. Onde está passando o corte, você faz o desenho em 2D mesmo, né? Vai fazer ali o desenho, né, em 2D, vai ver qual que é a espessura, tipo, da laje e esse comprimento, e daí você vai trabalhar com um ponto de fuga, né, ele trabalha com ponto de fuga, sendo aqui ele tá. Ele vai estar mais aqui nesse meio aqui, mais ou menos, o ponto de fuga. Não, acho que trabalha com mais do que um ponto de fuga, né, que é aquilo lá que as linhas convergem para o mesmo ponto, se você for prolongar elas, né. E daí aqui você consegue ver, olha, que isso aqui eu estou cortando, né, que é essas vigas metálicas, né, e essa outra viga que está transpassando essas, eu vejo lá, olha, tipo aqui, ó, essa parede aqui, ela não, essa aqui, ó, vamos dar para ver melhor. Eu não estou cortando ela, essa daqui de cima, não sei se está dando para ver meu mouse, mas lá em cima, no último andar, que tem uma pessoa sentadinha ali lendo alguma coisa, e outra de pé, ali nessas paredes do lado delas, do lado direito, eu consigo visualizar a parede em vista. Né? Eu não estou passando a lâmina do corte em cima dela, mas eu vou visualizar ela, vou ter essa visão em vista da parede. Ou essas paredes que estão aqui, ó, tipo atrás da pessoa que está sentadinha ali. Essa parede também, né? Provavelmente deve ser tipo um banheiro ali, né? Tá protegendo a entrada ali, parece. E daí você vai visualizar essa linha vertical aqui da parede. Mas ela não está em corte, ela está em vista. Né? Então você vai ver, não vai visualizar o... É que aqui já está cortando a laje, né? Então não tem jeito. Mas você só vai ver essa linha aqui, né? Se você estivesse desenhando em 2D, você veria essa linha de fora a fora, mas ela mais fininha. Né? Você não vê ela com essa espessura maior. Então, a espessura maior vai ficar nos elementos que eu passei exatamente né, essa lâmina do corte. E daí aqui nos outros andares, aqui você também vai ter essa visão, ó. Né? Tipo aqui, as vigas que estão sendo cortadas e as vigas que vão transpassar, ela está perpendicular aqui, ó. Né? Que viga metálica, estrutura metálica é tudo igual. Né? O perfil W, tipo esse izinho, é usado como viga, como pilar, para armar essa laje, né? esse piso. Então, ela é meio que
né? Não só isso, né? Lógico, tem vários perfis metálicos, mas o perfil W eles conseguem resolver tudo praticamente, que é o I, na verdade, né? Mas tem nome de W. E aqui, olha, você vê a parede cortada mesmo. Essa parede em corte, em vista. Mas ele faz parte do mesmo desenho que é o corte. E aqui embaixo, né, olha o vão que eu tenho, né? Eu tenho grandes vãos aqui, que eu não preciso ter pilares, que eu não preciso ter nessas paredes estruturais. Deixa eu ver se ele vai. Ó, aqui é um outro modelinho de corte, olha, né? Aqui ele está vendo parece também que é alguma coisa em estrutura metálica aqui que faz que deixa embutido aqui o vidro, né? A esquadria ali, o trilho do vidro. E daí ele mesmo, ó, aqui sim você vê que tem um ponto de fuga, né? Fica bem nítido que eu tenho um pontinho de fuga ali e ele foi correndo, né? Foi correndo aqui as linhas, olha, mas eu tenho aqui, dá para ver bem, ó, isso aqui tá em corte, onde está passando a lâmina do corte, e daí esses outros elementos aqui, ó, a viga aqui correndo, ó, é a viga aqui e ela acontece em todo o meu ambiente, né? Ó, lá embaixo, então ele fica melhor de você visualizar. Eu não sei, eu acho que fica legal esses cortes perspectivados, assim, para você entender, né, essa representação em corte. Aqui o corte daí mais humanizado, mais realista, mas também com essa mesmo conceito do corte perspectivado, né? Então passou a lâmina aqui, estou vendo os elementos cortados e vamos ver se é uma coisa em vista aqui, ó. Esses pilares aqui estão em vista, né? Porque estão lá no fundo. Essa parede parece que está em vista também, olha. Não dá para enxergar muito bem. Esse aqui é mais artístico, né? Mas também, olha, veja como vai para o plano de ponto de fuga, né? Aqui tem mais do que um. Mas aqui ele é a mesma coisa. Aqui representando laje, cortada e os elementos acontecendo internamente. Deixa eu pegar uma outra. Aqui também, olha. Esse aqui mais meio que um croquis, mas o mesmo esquema, né? Eu consigo fazer essa visualização da casa, ó, da edificação, né? Dos elementos que estão depois dessa lâmina de corte. Aqui também, aqui sim, a estrutura metálica, né? E os elementos que vão se repetindo, olha. Aqui um detalhamento. Aqui, ó. Que corte ficou legal, olha. Você consegue ter bem essa noção do que está compondo ali o ambiente. Olha lá, os pilares ali no fundo, né? Vão estar em vista. Ó, esse elemento também. Então, isso aqui também é mais para vocês terem essa percepção aí no desenvolvimento do corte. Né? Então, a Thaís estava falando, eu não estou conseguindo pegar esse corte B aqui da minha casa. O A foi, o B eu não estou conseguindo visualizar. Então, corte realmente é o desenho que mais demora para a gente entender. Né? É o desenho que mais você, né, a cabeça não está acostumada a ver esse tipo de desenho e para você representar, né, como que você representa alguma coisa em corte. Né? Esse é o desenho realmente, né, a representação que mais demora para que você assim fique automático, né? A planta baixa é mais fácil de entender o processo do desenho, mas o corte, né, deveria ser o contrário, na verdade, né? A gente deveria ser mais fácil fazer o corte, que é o que a gente visualiza mesmo, do que a planta baixa. Mas é assim, né, comprovado que o corte é uma parte do projeto arquitetônico que você
que a gente tem mais dificuldade realmente de entender, de ver como que vai representar, né? Ler até que vai, né? Você lê o corte, né? Visualizar ele, a edificação em corte, mas na hora de pôr no papel, entre aspas, né? Colocar no AutoCAD, né? Na hora de desenhar, a gente vê que é a parte mais difícil mesmo. E esses cortes perspectivados, eu acho que ele ajuda muito né, na visualização, né, de como que ficou esses elementos. Olha. Aqui ele está mostrando mais tipo de técnicas, né, de corte perspectivado, que é isso que nem aqui você tira a foto do ambiente real, daí faz ali um croquis de como que ficaria uma possível reforma, né? Às vezes o pessoal coloca até tipo mesa transparente, em transparência assim, para ter noção de como que vai ficar nesse ambiente. Né? Aqui são métodos de representação de cortes. Mas nesses concursos que a gente tem, né, que são lançados, assim, nesse Arquidelha, aquele concurso de projetos.org, nesses lugares tem sempre esses projetos que é bem detalhado, que é legal também da gente visualizar, né, a representação, como que é, esse desenho da edificação em cortes, né, para entender melhor, assim, olha. Ó, esse aqui mais preto e branco já fica um pouco mais confuso. Né? Você consegue começar a visualizar ali que ele está pondo os móveizinhos, tudo, né, já no corte também, ó. Ficou bem complexo, né, para você imaginar como que vai fazer o projeto com vários níveis, né, aqui, ó, que ele tem cada intermediário aqui, tem vários níveis e o nível intermediário. Então, para você compor esse projeto no corte é mais difícil, isso que eu trouxe ali no slide, né, que a gente tem mais isso da visão em planta, que está meio que implícito na gente, mais fácil de desenvolver o desenho. Então, isso vem essa herança da arquitetura moderna, esse pós-moderno que veio, que ainda para a gente é recente, querendo ou não, né? Não digo assim nós aqui, mas para a sociedade, né? Para a arquitetura, o pós-moderno e esse que a gente, né? Nessa arquitetura contemporânea que a gente tem hoje, é mais difícil de você fazer essa visualização, né? Tem uma coisa meio que natural aí, que a planta baixa é mais fácil. Aqui também, né, lajes que avançam, lajes que recuam, né? Aqui mais um croquisão, olha, bem estilo de croquis, de rascunho, né? De como que vai ficar. Mas é uma maneira de a gente visualizar os cortes. Dessa casa aqui que eu estava vendo com o pessoal ali do primeiro módulo, quero mostrar isso para vocês que eu falei, de às vezes na planta baixa você não consegue perceber como que é a casa. É uma casa, acho que tem uns 50 e poucos metros no total, 50, 60 metros. Olhando ela em planta, você não tem noção de como que vai ser essas fachadas dela, de como que vai ser essa distribuição né, desses elementos verticais. Então aqui, o Gustavo Pena, acho que ele é amigo, companheiro, assim, acho que trabalharam juntos uma época, com aquele Ângelo Butti, que eu estava comentando antes, esse outro arquiteto. Daí o Gustavo Pena, né, nesse projeto, ele trouxe. Então, esse 45 metros quadrados é só área interna, sem considerar as paredes. As paredes dá mais.
Mas aqui, ó, uma planta bem simples, né? Aqui a simetria, ó, que eu falei dos ambientes. Então, às vezes, quando você não tem muita... Ai, não sei como que eu vou fazer esse ambiente, né? Divide no meio e faz os dois ambientes do mesmo tamanho, né? Se for o mesmo uso, enfim. É uma maneira de você ir resolvendo também essa da planta baixa, né? Mas aqui ele traz o conceito de planta baixa livre, né? Planta livre, ali, poucas paredes, bem poucas paredes mesmo. E, né, você vê que é uma planta bem simples. E daí quando você chega ali para visualizar as fachadas da casa, para visualizar, né, você olhando vendo esse desenho da planta, né, você tem outra percepção. Você não consegue visualizar que ela tem esses detalhes, olha, que nem aqui a fachada dela, né, que ele faz tipo esse pórtico aqui na frente, né, bem um elemento estético mesmo que ele trabalhou aqui, né, mas para trazer uma altura ali, um elemento vertical em parte da fachada, né, destacando aquela parte da fachada que não, né, que não faz parte ali dessa portona de vidro, né, que abre todo esse vão ali. Deixa eu pegar aqui. Então, nessa casa, ele trabalha bem os elementos da fachada, né? Tipo, aqui ele tenta mostrar isso, né? Essa casa ficou muito legal, porque ela é, né, em um bloco estrutural, tem uma metragem, né, pequena, e, e ao mesmo tempo ele ficou, né, ficou super bem pensada, a parte interna dela ficou super bem resolvida, né? Ele traz elementos que destacam ali, tipo, né, usa a cor natural do bloco, mas daí pinta de amarelo ali a parte da porta, que destaca essa, essa entrada da casa pelo outro lado, poucas janelas, por ser uma região quente, acho que é em Belo Horizonte, então ficou bem legal, assim, a proposta da casa que ele fez aqui, que é uma casa sustentável, né? Ele traz vários conceitos de sustentabilidade. Né? A parte interna, que legal que ficou. Né? Lógico que o lugar ajuda bastante, né, com essa vista. Mas ele trabalhou já deixou, com a iluminação, né? Aqui, olha, um elemento fixo aqui, fazendo essa divisão, mas ao mesmo tempo deixando integrados os ambientes, né? Deixa eu ir nas fachadinhas dela. Aqui, ó. Né? Aqui ele tem uma porta-janela. Aí aqui ele traz, então, olha, um dos lados da casa com essa fachada, né, que você vai ver ali na outra foto, que é retinha, né, é uma platibanda, e é quase ela é, na verdade, uma fachada cega, né, que a gente fala. Não tem nenhuma janela. Tem uma porta, mas não tem janela. Então, na hora que você vê essa fachada, você vai achar que a casa é toda quadradinha, né, naquele estilo ali. E daí, quando você vem visualizar as outras fachadas, você vê que ele tem esse jogo. Então, uma das fachadas ficou retinha e essa outra ele acompanha a caída do telhado. Né? Fica uma solução legal. Aí aqui ele mantém essa altura de fachada, mas ele interrompe aqui com para deixar bem em destaque também essa porta de vidro, né? Que daí você tem essa visão e fica ali algo mais, aberto, né? Aqui se conversa, né? Vai ter só esse elemento horizontal aqui, que é a cobertura, fazendo né, atravessando a fachada, porque senão ele estaria totalmente aberto aqui, né? E ao mesmo tempo ele traz então esse pórtico, né, para dar essa altura para casa, que aqui tem 4 metros. E aqui tem uns 2 e pouquinho. Então ele quer aproveitar aqui, né, essa altura da platibanda, ó. Deixa eu pegar a fachada. Olha essa aqui, mas tem uma outra foto.
portas. Isso, mais fácil. Isso. Né, então, aqui a fachada principal, é legal que essas fotos que eles tiraram bem fachado, né? Bem mostrando a carinha das 4 fachadas da casa. Aqui mostrando, então, a caída do telhado, né? Destacando bem isso. Então, é né, vamos dizer assim, um estilo bem contemporâneo isso aqui também. O pessoal está usando, né? Tem bastante uso aí nos projetos atuais, essas linhas diagonais, né? Não tendo o beiral aqui também é uma maneira de você trazer, né? Com isso, com esse estilo aqui que ele está aplicando, é uma maneira de você trabalhar com platibanda apenas, né? E usando, né? Trazendo essa linha do caimento aqui do telhado, né? Então tem uma carinha né? Traz essa sensação ali do telhado, né? Caindo desse caimento do telhado e ao mesmo tempo ele está fechando com, né? Tendo sendo em platibanda, né? Essa platibanda inclinada. Então ficou uma proposta bem legal aqui, né? De trouxe. Vou fechar de novo. Aqui, olha, mostrando então essa fachada aqui, que a outra foto mostra ela cega, né? Essa fachada cega, não tem abertura. E ele destaca então essa entrada com a cor, né? Com essa cor amarela bem gritante em relação à cor do bloquinho, né? Então ele consegue trazer, ó, o destaque que ele quer para essa entrada, mas ao mesmo tempo de uma maneira discreta pelo fato dela estar, né, no cantinho ali, com a altura básica dela 2,10, né? Mas ele vem e traz essa cor para dar um ponto de destaque, né? E daí aqui essa fachada que ele traz esses elementos vazados, também ela fica praticamente, né, uma fachada semi-cega, para chamar, porque daí ficou o ambiente, o elemento vazado ali, tipo um tobogó. Ai, não é isso. Né, aqui você visualizando bem certinho, ó, de frente, essa fachada você não visualizaria aquele pórtico lá no fundo, né? Como aquele está um pouquinho acima do nível, você consegue ver, ó. Mas aqui ele trabalha, né, também, ó, mantendo a platibanda, essa altura total de platibanda, aqui trazendo esse elemento vazado,
provavelmente não sei se é no banheiro ou é na cozinha, assim. E daí aqui essa entradinha. Então, nesse lado aqui, na verdade, nessa outra fachada ali, ele não é uma entrada, ele só é uma pintura da parede em amarelo. Para, né, fazer, então, aqui, então, realmente ela é a fachada cega, né? Não é aqui que é a porta. Ó. É só uma parede pintada de amarelo para fazer esse destaque, né, nessa quina da casa, da entrada. E daí aqui sim que é a porta de entrada da edificação. Ó. Então, né, esse jogo, né, essa casa simples, materiais simples, planta baixa simples, mas né, com um pouquinho de linhas ali, uma aplicação de algumas linhas, ele consegue trazer esse, né, esse movimento para casa, esse conceito, não deixa ela monótona, né, ali no sentido de trabalhar com esses materiais, né, também que vão, né, que tem esse conceito mais simplificado. Então, ele consegue atingir o objetivo dele, né, esse projeto aí ficou muito bom. Fora que daí ele tem esses conceitos de sustentabilidade, né, ele consegue aplicar isso nos materiais e né, captação da água da chuva, aquecimento não, energia solar. Então, ele vai trazendo todos esses conceitos. Tá? Então, gente, por hoje seria essa parte do conteúdo. Como eu comentei, nas próximas aulas eu vou trazer outros conteúdos relacionado a projetos interiores, a um pouco de paisagismo, alguma coisa que a gente pode trabalhar para complementar, se for o caso, o projeto. E se não for complementar o projeto, para complementar o nosso conteúdo mesmo. E deixei aqui, como eu comentei antes, então, aquelas entregas, né, para a gente ir trabalhando naqueles dias. Então, no dia 8, na quarta-feira que vem, que ficou a entrega da planta baixa. Né, quem já terminou, pode me entregar. Eu vou lançar lá no Classroom essas entregas aí para a gente ir colocando por lá. Quem não conseguir lançar lá, pode me mandar por e-mail. Mas eu vou deixar lançado lá também, só para ficar melhor a organização aqui, tá? Professora, Oi? eu mandei por e-mail a planta para a senhora. Tá. Aí, assim, eu só não entendi a parte dos cortes. Eu deixei duas linhas lá de cortes, A e B. Aí eu não sei se é para Tá. fazer duas ou pelo que a senhora falou, só um corte é o suficiente. Aí, na verdade, é 2 cortes, é uma fachada, uma elevação. Mas eu vou dar uma olhada nele lá, então. Entendi, então. Eu até sinalizei onde eu faria os cortes, daí se a senhora dizer que tá ok, eu sigo para fazer os cortes daí, tá bom? Então tá. Maravilha. E daí sempre lembre, gente, de me mandar em 2013, que o meu AutoCAD aqui é antigo, tá? Até eu pedi pro Diego me mandar em 2013 também. Tá bom, gente? Então eu vou dar uma olhadinha, né? Quem quiser me mandar o projeto agora, eu posso dar uma olhada. Ou, né, quem quiser usar agora essa hora para desenvolver um pouquinho, me manda no final da noite, daí amanhã eu visualizo o projeto de vocês. Pode ser? E a Thaís, que estava com dúvida, Thaís, no teu corte. Eu não entendi, o que você não conseguiu entender? Se você quiser falar por aqui, ou depois falar pelo WhatsApp ali, daí a gente consegue, eu vou abrir o teu arquivo, daí a gente tenta ver ali o que você estava com dúvida, tá? Então eu vou deixar